Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Hoje vamos estudar Daniel capítulo 3, uma fornalha em chamas. Que mensagem temos a partir desse texto da Bíblia? Portanto, não sai daí porque o Evidências está só começando. Estamos de volta com o programa Evidências e eu quero oferecer para você o nosso guia de estudos especial, preparado com muito carinho para você e sua família. Você pode pedi-lo inteiramente grátis, através do site biblia.com.br ou pode ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121 ou através do QR Code que aparece aí na sua tela, tá bem? Fidelidade. Esta é uma palavra muito em voga hoje em dia. Fidelidade aparece todos os dias diante de você, seja na forma de uma promoção, de uma logomarca ou até mesmo de um convite para investimentos. Pesquisas recentes mostram que os consumidores brasileiros buscam cada vez mais oportunidade de economizar e ter benefícios em suas compras diárias, principalmente em época de crise econômica. Em outras palavras, fidelidade é uma forma eficiente de segurar os consumidores, até se fala em fidelizar o cliente. Assim você faz com que o relacionamento dele com aquela marca se torne mais duradouro. Ou seja, participar de um programa de fidelidade pode ser ótimo para você, para que consiga recompensas como troca de passagens aéreas através de milhas. Além disso, dependendo de como você utilizar o seu programa de fidelidade, você pode ter redução em seus gastos, quem sabe uma boa economia para o seu bolso. E quanto à Bíblia? Existe algum programa de fidelidade na Palavra de Deus? Sim. A história que vamos estudar hoje, envolvendo os companheiros de Daniel, toca sensivelmente no assunto da fidelidade. Aliás, o relato completo desse episódio você pode ler depois em Daniel capítulo 3. Mas em resumo, eu posso dizer que o que aconteceu foi o seguinte. A vaidade sempre foi uma fraqueza no caráter do rei Nabucodonosor. Ele sempre se orgulhou de tudo o que havia conquistado. Procurando uma forma de se sentir ainda mais homenageado, ele mandou erguer uma imagem de ouro em sua própria homenagem. Lembra do sonho do capítulo 2? Ali apenas a cabeça que representava a Babilônia era feita de ouro. Depois viriam outros reinos feitos de metais diferentes. Pois é, agora o rei Nabucodonosor mandou então erguer uma imagem inteira de ouro, quem sabe como forma de perpetuar o que no sonho seria apenas uma parte da estátua. E não ficou somente nisso. Ele demandou que todos os governadores de províncias, príncipes, capitães, juízes, magistrados, cooperadores, conselheiros, tesoureiros, enfim, todos os governantes viessem à Babilônia para a inauguração da imagem que ele havia erguido para homenagear a si mesmo. Até aí, menos mal para os jovens hebreus, porque como diplomatas não haveria problemas em presenciarem uma inauguração pública. Mas o decreto do rei foi mais longe. Ele queria que todos os presentes se prostrassem e adorassem a imagem que ele mandou construir. Aí a coisa começou a ficar complicada. Adorar imagens de escultura ou de qualquer outra natureza é algo contrário à lei de Deus. E os jovens hebreus não poderiam ceder a esta pressão, senão estariam sob o risco de quebrarem a sua aliança com o Deus de Israel. Daniel não é mencionado neste episódio de provação. Apenas os 3 companheiros parecem estar ali. Estou falando de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Somente eles estão presentes. A razão da ausência de Daniel não é explicada e não precisamos conjecturar que talvez Daniel houvesse cedido ao decreto do rei enquanto os amigos permaneceram fiéis. Não se trata disso. O livro de Daniel não abre essa possibilidade. Pelo contrário, se Daniel estivesse presente, ele também não se prostraria diante do ídolo. Seria inconsistente com o enredo do livro omitir isto, considerando que no capítulo 6, o próprio Daniel vai enfrentar uma provação semelhante e, em virtude de sua fidelidade, ele será lançado na cova dos leões. Ademais, o decreto não impunha que todos deveriam comparecer indistintamente,
mas apenas aqueles cujos cargos listados no decreto real foram convocados. E eu mencionei agora há pouco que Daniel certamente não ocupava nenhum dos cargos que estavam ali obrigados a comparecer. Note o que lemos aqui no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 49. Preste atenção. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdinego como administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permaneceu na corte do rei. Aqui, nós vemos que Daniel procurou ajudar os seus amigos, fazendo um pedido ao rei que desse a eles algum cargo de confiança, o que foi prontamente atendido. Eles, portanto, os amigos de Daniel, eram administradores ou oficiais da província da Babilônia, cargo que também foi convocado ali, de acordo com a lista que aparece em Daniel, capítulo 3, versículo 3. Agora, quanto a Daniel, o texto anota que ele teve um cargo maior, ficou na corte do rei. No original aramaico é dito que Daniel sentou-se, o verbo sentar é subtendido, à porta do rei. Viu? Ele ficou à porta do rei. O que significaria isso? Em princípio, Daniel teria acesso direto à presença do rei no palácio, podendo inclusive exercer o cargo de conselheiro de Nabucodonosor. Por isso, algumas Bíblias traduzem essa passagem de Daniel dizendo que ele permaneceu na corte do rei. Mas o sentido dessa expressão pode ser um pouco mais ampliado, porque se você ler Esther capítulo 2, versículos 19 e 21, ali há o relato de um homem comum chamado Mordecai que assentou-se à porta do rei. É quase a mesma expressão que encontramos em Daniel 2,49. Agora, qual a razão dessa expressão idiomática, sentar-se à porta do rei? Vamos ver aqui na tela e eu vou explicar para você. Aqui eu tenho um desenho artístico de como seriam as portas de uma cidade dos tempos da Bíblia. Aqui é a cidade de Laquis. Muitas cidades do período do Ferro e também do período babilônico e do período persa tinham esse estilo arquitetônico de entrada, isto é, duas portas ou duas entradas. Você vê que há uma entrada aqui, depois você faz um L e uma segunda entrada do outro lado. Por que era assim a entrada de uma cidade? Em primeiro lugar, por questões de defesa militar. Em segundo lugar, porque ali, nesse lugar, eram feitos os julgamentos do povo. Você sabe, um julgamento, para ser considerado legal e justo, tem que ocorrer num lugar público. E assim o é até os dias de hoje, e também era no passado, porque aqui, entre essas duas portas, era o lugar mais público da cidade. Todas as caravanas tinham que passar por aqui para ter acesso até o interior da cidade. É por aqui que as pessoas circulavam e entravam e saíam. Então, ficar sentado à porta do rei não significava necessariamente ficar à porta do Palácio Real, mas entre as portas principais de acesso à cidade. Ou seja, qualquer um que fosse representante do rei ou o próprio rei julgaria ali, entre as portas, a causa das pessoas. Eu quero mostrar mais uma imagem para você. Aqui está, uma das portas originais da cidade de Beersheba. Beersheba, você sabe, é uma das cidades bíblicas. E aqui você tem os bancos de julgamento ainda preservados. Os juízes, ou anciãos do povo, ou representantes do rei, sentavam aqui para julgar a causa das pessoas. Aliás, é por isso que a Bíblia fala muitas vezes de casos como o de Boaz, que foi até a porta da cidade para negociar juridicamente o seu casamento com Esther. Ló também é descrito em Gênesis capítulo 19, verso 1, como sentando-se à porta da cidade de Sodoma. Em Hebrom, ao sul de Jerusalém, em algum momento do segundo milênio antes de Cristo, o patriarca Abraão negociou a compra da caverna de Macpela com a sua tumba para a sua esposa Sara, exatamente nesses termos. Assim está na Bíblia. E o acordo foi feito na presença dos filhos de Et, a saber, todos os que entravam pelo portão da cidade. Gênesis 23, verso 10. O fato de Daniel ser descrito como estando à porta do rei, sentado à porta do rei, como um superintendente, nos leva a concluir que muitas vezes Daniel tinha função judicial, isto é, ele deveria percorrer diferentes províncias e se assentava à porta das cidades para julgar o povo em nome do rei
Com isso em mente, eu posso levantar duas hipóteses para a ausência de Daniel no episódio do capítulo 3. Em primeiro lugar, podemos supor que Daniel estivesse a serviço do rei numa outra região e por isso não pôde comparecer ao evento. Caso contrário, como eu falei, ele ficaria firme ao lado de seus companheiros sem se prostrar diante do ídolo. Também posso supor que Daniel foi enviado pelo rei de propósito. Sim, por quê? Talvez o rei sabia que Daniel haveria de aconselhá-lo a não fazer aquela imagem. Então ele afastou propositadamente o profeta para que este pudesse tirar da sua frente o seu pecado. Ou seja, ele preferia fingir desconhecimento acerca da gravidade do seu decreto e por isso preferiu mandar Daniel para longe para não ter que ouvir alguém aconselhando-o a não fazer aquilo. Sendo assim, em que pese o pleito de gratidão que Nabucodonosor fez ao Deus de Daniel após a revelação do sonho da estátua, o seu sentimento foi provisório e a proclamação foi apenas no calor da emoção. Em pouco tempo, Nabucodonosor voltou a ser tomado pelo pecado do orgulho. Esse episódio da imagem descrito no capítulo 3 pode até ter acontecido cerca de 2 décadas depois do sonho esquecido, pois, embora a gente não possa ser preciso quanto à data, à época exata que isso aconteceu, é razoável supor a possibilidade de que esse episódio tenha coincidido com aquela ocasião em que o rei Zedequias, vassalo de Nabucodonosor, fez uma viagem à Babilônia, como está em Jeremias 51, 59, e ali ele acabou aderindo ao decreto do rei. Isto aconteceu no 4º ano do seu reinado, que seria entre 594 e 593 a.C. O rei Zedequias, só para você lembrar, foi o último rei de Judá que governou nesta época que eu acabei de apresentar para você. E ele teve que se sujeitar a Nabucodonosor, pelo menos no princípio do seu reinado. Embora o texto bíblico não afirme o motivo da viagem de Zedequias à Babilônia, talvez possa ser que ele tenha ido até lá justamente para atender a esta convocação do rei, já que, segundo o texto bíblico, todos os representantes de províncias dominadas deveriam estar presentes na inauguração da imagem. E se assim for, aí a gente tem uma conclusão triste. O rei de Judá, junto com outros judeus, cedeu à pressão babilônica, enquanto os 3 companheiros de Daniel ficaram firmes em não se curvarem perante a imagem do rei. Foram os únicos que permaneceram fiéis. De acordo com o professor William Shea, uma descoberta surpreendente da Babilônia pode até registrar o nome dos 3 companheiros de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos lembrar o que diz a Bíblia Sagrada? Eu vou ler para você. Eu vou ler Daniel capítulo 1, versículos 6 e 7. Preste atenção. Ora, dentre os filhos de Judá estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A eles, o chefe dos eunucos deu nomes. Deu a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdenego. Um prisma de argila encontrado na Babilônia e agora instalado no Museu de Istambul oferece uma lista dos oficiais de Nabucodonosor e os seus títulos. O que chamou a atenção do Dr. William Shea é que 3 nomes listados no prisma babilônico têm pronúncia muito semelhante à dos 3 nomes dos amigos de Daniel. Se são eles realmente os 3 companheiros de Daniel mencionados numa fonte extra-bíblica, nós não podemos afirmar para longe de qualquer questionamento. Mas a coincidência é muito interessante. Eu vou mostrar aqui no telão e você vai entender como estão. A tradução do prisma é assim: eu, Nabucodonosor, ordenei os seguintes oficiais em exercício de suas funções para serem promovidos em meu séquito oficial. Como macheno, uma palavra que nós não conseguimos traduzir, temos o oficial, aí aparece o nome dele, Nabuzeridiniman. A seguir, coloca o nome de outros, e aí vem o chefe da cozinha, Nabuzeribine, o escudeiro-chefe, e vão apresentando nomes após nomes. Aí aparece esse nome, Mushalim Marduk. Depois aparece Ardi Nabu. E finalmente aparece um com o nome de Hananu. Como você pode ver, na lista babilônica está o nome Ardi Nabu, como sendo oficial do príncipe do rei. Esse nome equivale ao nome aramaico Abdenego e pode de fato ser a primeira menção de um dos amigos de Daniel fora da Bíblia.
O outro nome encontrado na lista é Hananu, comandante dos mercadores do rei. O nome Hananu pode ser o equivalente babilônico para o nome Ananiah. E o outro, encontrado também ali na lista, seria Mushalim Marduk, que seria oficial de Nabucodonosor. Marduk era o nome do deus principal da Babilônia. Se Marduk for omitido do nome, terminaremos Mushalim, como seria uma forma de se referir a Mishael. Observe que cada um desses homens que eu acabei de citar ocupava um cargo administrativo na Babilônia. É assim que o texto babilônico fala de cada um deles. E, curiosamente, o nome de Daniel, ou Beltesazar, que é o seu nome babilônico, não é mencionado na lista desse prisma babilônico. Esta inscrição, que foi encontrada na Babilônia, embora não esteja datada, pode ser ligada a outra crônica babilônica que revela uma coisa que talvez nos dê o motivo para a convocação do rei a fim de inaugurar aquela imagem. E eu vou mostrar aqui no telão para você. Preste atenção. Esse aqui é um tablete, para mim, um dos mais importantes que nós temos para confirmar a historicidade bíblica. Eu já mostrei esse tablete cuneiforme em programas anteriores nesta série. Agora, o trecho desse tablete que me chama a atenção é este que eu vou ler com você aqui. Vamos colocar na tela. Ele diz assim: no 10º ano, o rei de Akkad, que é Babilônia, estava em sua própria terra, do mês de Kislev ao mês de Tebet. Então houve rebelião em Akkad, rebelião da Babilônia. Com as armas, ele, o rei, matou muitos do seu próprio exército. Sua própria mão capturou seus inimigos. Você prestou atenção? O texto dá conta de uma revolta e uma conspiração ocorrida na Babilônia contra Nabucodonosor, que certamente envolveu o Egito e a região sírio-palestina, e quem sabe até alguns membros da corte de Babilônia. Sendo assim, eu posso levantar a hipótese de que o erguimento da imagem de Nabucodonosor, além de satisfazer o ego do rei, seria uma forma de garantir a lealdade daqueles que estavam a seu serviço. Daí a ideia de que quem não se prostrasse seria acusado do crime de traição e pagaria com a própria vida ao ser lançado numa fornalha ardente, caso desobedecesse o decreto do rei. Recusar o cumprimento do decreto do rei era um crime muito sério, com graves riscos à própria vida. Daniel, como eu disse, talvez não foi convocado por Nabucodonosor porque o rei nutria um certo temor pelo poder do Deus de Daniel. Mas os seus companheiros, talvez por trabalharem em funções diferentes da de Daniel, acabaram sendo convocados para aquele ato de idolatria pública. Mas havia outra coisa envolvida na atitude do rei. Note que as medidas da imagem são um tanto confusas e estranhas. Eu vou explicar para você. Na Bíblia fala que a imagem de Nabucodonosor tinha 60 côvados de altura por 6 de largura, ou seja, 30 metros aproximadamente por 3. Olhando assim, a imagem seria quase uma vareta gigante. Essas medidas não foram escolhidas ao acaso. Sabe por quê? O sistema numérico usado na antiga Babilônia tinha por base o valor sexagesimal. Nós usamos o valor decimal. Mas essa anotação não é tão difícil de compreender. Sabe por quê? Porque, em parte, eles também usavam uma anotação posicional, assim como nós fazemos. Eu vou ilustrar. Para nós, o dígito 2, por exemplo, pode significar 2, 20, 200, ou seja, 2 vezes 10, 2 vezes 100 e assim por diante. Dependendo, é claro, de onde o número aparece ali na lista. Agora, o 25. O 25 significa nada mais, nada menos que 2 dezenas mais 5 unidades. 52 é um número também que tem os mesmos símbolos, mas significaria 5 dezenas mais 2 unidades. Simples assim. Já os babilônios usavam um sistema de numeração baseados em potências de 60, ou seja, a base, como eu falei, é sexagesimal. Na antiga civilização da Suméria, utilizavam-se também 2 sistemas de contagem diferentes, um na base 5, o outro na base 12. A base 5 resumia-se à utilização dos dedos da mão como sendo um processo de contagem. Eles contavam assim, ó, a gente conta assim. Eles contavam a partir dessas partes do dedo. Ou seja, com uma mão eles usavam o auxílio de uma contagem e com a outra davam a dimensão. Isto facilitava para eles armazenar a quantidade dos 5 contados.
E a base 12 estaria na utilização das 3 falanges de cada um dos dedos, usando dessa vez o polegar. Se você estivesse na Suméria e visitasse uma feira da época de Abraão, você ia ver as pessoas sempre fazendo gestos assim, porque estariam fazendo contas. Isto há quase 4 milênios no passado. Os números em linguagem cuneiforme, portanto, são escritos usando símbolos diferentes para suas unidades e para as dezenas, algo parecido com as setas, para baixo ou para o lado. Os números de 1 a 59 são representados agrupando-se nesses símbolos. A partir daí, os números são decompostos em potências de 60 e os símbolos são desenhados horizontalmente, sendo que o símbolo que representa a maior potência fica à esquerda do menor. O legado da matemática da antiga Mesopotâmia e também da Babilônia perdura até hoje através de muitos aspectos da vida diária. Quer ver? Nós usamos uma hora de 60 minutos e um minuto de 60 segundos. Falamos de ângulo de 360 graus. Como você vê, os valores sexagesimais e o número 6 eram importantes no passado e deixam sua herança até hoje. Agora, pensando nesse número 6, nos múltiplos de 60, como sendo um número divino, aí você entende por que Nabucodonosor usou a mesma medida na estátua, 60 por 6, ou seja, um múltiplo de 6. Mas o assunto não para por aí. O número 6 tem um significado místico especial para a Babilônia, e usá-lo como base desta imagem de Nabucodonosor teria um sentido ético e espiritual muito profundo que servia de eco para uma outra importante profecia que seria dada dessa vez no livro do Apocalipse. Aquela profecia que fala do número da besta, o famoso número 666, múltiplo de 6. Viu o valor sexagesimal? Eu vou explicar isso aqui para você. Note que na escrita cuneiforme, tanto o número 1 quanto o número 60 são escritos com o mesmo símbolo, o que mostra a importância desse valor. Para eles, o 6 dava sentido no começo, por isso ele tinha a mesma forma do número 1. E também ele dava sentido à supremacia, o número 60. É por isso que ele era correlacionado aos deuses. Quer ver? Vou mostrar para você. Você se lembra do símbolo cuneiforme do número 60 que eu mostrei na tela, não lembra? Ainda está fresco na sua mente. Pois bem, o termo sumério An significa tanto céu quanto o deus An, também chamado de Anu pelos babilônios. Então, An pode ser o deus céu ou o próprio céu, e Anu, como os babilônios o chamavam. Ok, agora preste atenção. An ou Anu, como você pode ver, é o céu divinamente personificado. Agora, o signo cuneiforme para An é uma mistura do símbolo de 60 com uma estrela, que também tem o significado de Dingir, que significa Deus, ou Ilu em acadiano. Perceba que esse mesmo signo ou símbolo é usado como determinativo atrelado ao nome de qualquer divindade da Babilônia. Embora no sumério o nome de An nunca seja escrito com um determinativo divino, no caso da Babilônia era. Os babilônios simplesmente redefiniram o símbolo desta forma, preservando assim o significado do número 6 ao centro da palavra. Então esse símbolo que eu acabei de mostrar para você era lido em acadiano como sendo Anu. É assim que os companheiros que trabalhavam com Daniel ali na corte de Nabucodonosor leriam esse símbolo. Anu, lembrando, significando tanto um deus como o céu e, ao mesmo tempo, a imagem determinativa de cada deus da Babilônia. Agora, quando eles escreviam isto em cuneiforme, eles usavam justamente o determinativo de Deus, que era aquela estrelinha, o asterisco, mais o An, que era exatamente o mesmo símbolo para 60. Ou seja, o valor do logograma de Anu era D60. Percebeu ali como eles faziam com que o número 6 ficasse uma marca, uma representação da divindade e também atrelado a todas as divindades? Agora você deve estar perguntando, entendi, Rodrigo. Então Anu é o deus do céu, é o céu personificado. Mas o que mais podemos saber sobre esse Anu? Qual era o sentido dele para os babilônios? Isso aqui é interessante. Porque Anu, juntamente com Marduk, era o chefe do panteão assírio-babilônico. Depois dele é que Marduk acabou ocupando essa posição.
tá bom? E Assur também entre os assírios. Mas num primeiro momento, o chefe era o deus Anu, o deus representado pelos 6. Os textos de exaltação de An ou Anu colocam sempre ênfase particular em sua posição como Deus Supremo, o governante dos céus, o Pai dos deuses. Eu falei que depois essa posição vai ser ocupada por Marduk, mas num primeiro momento, Anu era o primeiro e o mais importante na ordem cósmica. Eles tinham uma tríade cósmica de Deus, que seria formada por Anu, Enlil e Enki. Daí a importância mística do número 6, que simbolizava essa divindade. Agora, pegando num conjunto tudo isso que eu falei, vamos fazer uma análise aqui, que eu vou continuar no próximo programa Evidências. Eu quero apenas antecipar o assunto. Você viu o número 6 como sendo um número básico ali para os babilônios, a ideia de usar o valor sexagesimal para simbolizar as divindades de um modo geral, e a estátua ou a imagem de Nabucodonosor sendo feita no múltiplo de 6 por 60. Aí você vai para o Apocalipse e lá também repete um quadro simbólico de uma imagem, a imagem da besta, que é feita também em Apocalipse capítulo 3. O número da marca do nome dessa besta é um múltiplo de 6, 666. Tem mais. Se você olhar o Apocalipse, lá também diz que aquela besta é equacionada como sendo uma Babilônia mística, aquela Babilônia que perseguirá novamente o povo de Deus no final dos tempos. Ou seja, a mensagem do Apocalipse tem ligação direta com a de Daniel, porque o anticristo será Babilônia revivida. Você depois poderia assistir aqui na TV Novo Tempo, ou quem sabe no canal do YouTube, os programas que nós fizemos sobre o Apocalipse. Ali eu dou muitos detalhes e eu quero complementar aquele estudo falando agora do livro de Daniel. Qual a relação que nós temos entre esta adoração da imagem e a besta do Apocalipse? Qual foi o desfecho dessa história? E qual a relação dela com a profecia de João? Você ficou curioso para saber mais detalhes sobre isso? Então, na semana que vem, não perca o nosso encontro, sempre aqui na TV Novo Tempo. E você sabe, a TV Novo Tempo é o canal da esperança e é o canal do programa Evidências. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.